Oi, gente. Boa noite. Tudo bem com vocês? Sobreviveram mais uma semana? Então, galera, já vou tocando, então. Iniciar a transmissão de tela já. Beleza. Qualquer irregularidade com áudio, vídeo, vocês me avisem pelo chat, tá bom? Então, o tema dessa semana era movimentos migratórios. Mas o principal movimento migratório na atualidade, ele é referente aos refugiados. Então, as questões, elas se concentram nessa questão meio geopolítica de refugiados pelo mundo. É o que mais prevalece nas provas. Então, a gente vai falar um pouco de movimentos migratórios, eu quero fazer uma breve introdução, mas fique claro que as provas focam nos movimentos migratórios ocasionados, né, com motivação principal por conta de conflitos políticos, geopolíticos, enfim. É por isso que ali nos exercícios vocês devem ter visto que não tinha muita coisa sobre os tipos migratórios, que a apostila traz bem sucintamente. Que é, por exemplo, migração pendular, aquela que é o commuting, né? Que as pessoas fazem dos centros urbanos para as periferias quando vão trabalhar. Tem um tipo de migração, êxodo rural, enfim, tem alguns tipos. Ali nas videoaulas que eu separei fica bem explicadinho. Então, qualquer dúvida pode ser sanada ali no vídeo também, ou comigo. Mas aí a segunda parte das videoaulas que eu coloquei, que são os movimentos migratórios pelo mundo e a questão dos refugiados, é a parte principal que a gente vai focar. Então, só para começo de conversa, eu queria falar um pouco desse mapa que eu botei no início, só para vocês terem uma visão introdutória do assunto. Então, esse mapa, ele não é tão recente, ele é de 2008, mas continua sendo recente relativamente, porque todas essas constatações, né, o controle desses dados de imigração, emigração, ele não é feito tão regularmente. Então, isso já dá uma noção de como é atualmente, mas é claro que algumas coisas podem ter alterado nos últimos 12 anos. Então, só inicialmente falando, comentando um pouco sobre os principais fluxos migratórios do final do século XX e início do século XXI, para vocês verem que isso inclui, então, final do século XX, que seria mais ou menos anos 90, e início do século XXI, que é o que a gente vive atualmente. Não contabiliza, portanto, os movimentos migratórios do século XIX, que é, né, de 1800 para frente, ou do século XVI, que seria quando os europeus vieram colonizar as Américas, a África, enfim. Então, isso diz respeito à atualidade. E se vocês forem ver, o que o mapa diz é que os principais países para onde vão os imigrantes, então seriam os países foco de imigração, são esses em verde. Os países que têm maior saída de imigrantes, então tem mais emigrantes, pessoas fugindo ou por conta própria saindo, são os em amarelo. Então são focos de emigração. E os verdes, focos de imigração. Então, tudo isso aqui vai ser comentado durante as questões. Qualquer coisa vocês podem me perguntar, qualquer dúvida mais específica, se eu puder responder, responderei. Mas, então, só levantando alguns principais, vocês podem ver que, de maneira geral, os principais países focos de emigração, lembrando que emigração é referente à saída, êxodo, então seriam esses países aqui do oeste da América do Sul, países como Peru, Equador, Colômbia, Bolívia, os países da América Central, tanto continental quanto insular, o próprio México, países ali do continente africano, tá ali em destaque o Sudão, a Somália, alguns países ali da África Central e Austral, a África do Sul não incluída. Então, bastante cuidado, porque nas provas, às vezes, eles podem colocar alguma pegadinha querendo dizer que a África, país, porque sempre que a gente se refere à África como um país, a gente está falando da África do Sul, então, que a África país é um foco de emigração, ou seja, tem muitos refugiados vindos da África país.
Isso não é uma verdade, porque na realidade a África do Sul é um país que tem um índice socioeconômico não tão ruim quanto os outros países do restante da África, principalmente do norte da África, né? E também da África subsaariana. Então, quando a gente trata da África como um continente, é correto afirmar que ela é um foco de imigração, porque existem muitos países dentro do continente africano com muitos conflitos armados, com muitas questões também edafoclimáticas, enfim, referentes ao clima. Muitos países ficam localizados em regiões de deserto, então, de fato, tem muita imigração. Mas o país África, que seria a África do Sul, ele não é um foco de imigração, e sim de imigração, justamente de alguns países acima dele, que seriam esses da África Central e Austral. Também tem os países ali do leste asiático, que se vocês forem ver é China, Coreia do Sul, enfim, que são questões mais políticas. E ali, se vocês observarem, eu vou aproximar, onde tem o 1 e o 3, bem em amarelo, ali próximo à Europa, ao norte da África, tem a Turquia, e abaixo da Turquia vocês incluam também a Síria. Apesar de não estar escrito, um grande foco de imigração e de refugiados, né, ou de onde partem muitos refugiados. Atualmente, eu acho que até o foco principal seria a Síria, que está enfrentando um conflito, uma guerra civil, um conflito armado há anos, o que faz com que muitas pessoas, muitos refugiados sírios, tentem chegar, né, em outros países como países europeus e até mesmo no Brasil. A gente tem uma migração de sírios para o Brasil atualmente. Então, lembrem que a Síria é um dos principais focos emigratórios atualmente. Tá, dita a introdução, só quero mostrar essa foto para vocês que mostra a condição em que vêm os imigrantes, então são condições precárias, eles se arriscam para conseguirem chegar em outros locais. É uma questão humanitária, né, uma questão geopolítica, então bem interessante, vem sendo tratada nas provas do Enem com bastante regularidade. Então, dito isso, a gente pode partir para as questões. Qualquer dúvida, vocês me mandem, tá bom? Então, começando por esse exercício da IFG, que estava na apostila, só que estava um pouco ruim a imagem, então eu peguei aqui da internet mesmo. Se a gente for observar na imagem, o que eles estão mostrando é o continente africano, logo aqui ao sudoeste, né? Acima a Itália, país em formato de botinha, que todo mundo conhece, com a ilha de Malta ali embaixo. E o que está acontecendo, né? A crítica da charge é que quem está lançando ali, por exemplo, um bot salva-vidas seria um policial, mas esse bot, ele é. Essa boia, né? Enfim, esse resgate, ele já é com as algemas. Então, os imigrantes, eles enfrentando condições precárias, tentam chegar à Europa, e aí a polícia, ela meio que barra a chegada dessas pessoas. É como se eles fossem recebidos, mas lá dentro eles já são aprisionados, digamos, né? Não tem as melhores condições. Então, essa é a crítica. E com base nos seus conhecimentos relativos à temática apresentada, é correto afirmar que. Então, vamos vendo, item por item. A crise econômica e a instabilidade política na Europa têm promovido a emigração forçada de europeus para outros continentes. Lembrando que emigração diz respeito à saída. Então, essa alternativa está errada, né? Porque a instabilidade política na Europa também já não é uma realidade. Existe uma certa estabilidade política, apesar de alguns conflitos pontuais, e não tem promovido a emigração, né? A Europa é um foco de imigração, então, de chegada de muitos migrantes. B. Apesar de recentes naufrágios ocorridos próximo à Itália evidenciarem a grave situação em que vivem milhões de africanos, as medidas apontadas pela União Europeia são relativas ao aumento da fiscalização nas fronteiras. Então, essa é a alternativa correta. Estão tendo alguns naufrágios, essa questão é de 2013, mas até hoje isso é uma realidade. Então, apesar dos recentes naufrágios ali na costa da Itália, né, a grave situação em que vivem os milhões de africanos, as medidas apontadas pela União Europeia são relativas ao aumento da fiscalização nas fronteiras. Não está tendo um relaxamento em relação a esse recebimento de imigrantes, né? Cada vez mais tem medidas de austeridade, que seriam as medidas de controle de rigor ali na entrada de imigrantes na fronteira europeia. Por que as outras são erradas? C. A necessidade de erguer muros e aumentar a fiscalização em todas as fronteiras, a fim de evitar as levas de imigrantes africanos. Enfim, é uma alternativa até um pouco preconceituosa, né? Então, já incorreta. Diz que aumenta a violência nas cidades europeias. Enfim, isso não dá para afirmar e está incorreto. D. Os imigrantes africanos, em geral, ocupam postos de trabalho bem remunerados.
tirando empregos dos europeus e reforçando o sentimento xenofóbico. O que está errado nessa alternativa é a parte que cita que eles ocupam postos de trabalho bem remunerados. Eles ocupam os subempregos. Então, isso, mesmo ocupando subempregos, isso causa um sentimento xenofóbico. A população da Europa ela é bem envelhecida, como a gente estava comentando em algumas aulas atrás sobre demografia, né? E que a população economicamente ativa ela se concentra entre jovens e adultos. A tendência é que na Europa a população esteja cada vez mais envelhecida. Então, a população economicamente ativa ela tende a ser menor. E o fato de os migrantes irem para lá é justamente também esse, porque sobram muitas vagas no mercado de trabalho, mas em subempregos. Ainda assim, as pessoas elas sentem que elas estão tendo seus empregos tirados por migrantes. Então, esse é uma das principais reclamações feitas por povos europeus que não gostam da vinda de imigrantes para a Europa. Então, a única coisa errada aí é que os postos de trabalho desses migrantes, eles normalmente não são bem remunerados, eles são subempregos. Tá. E, após superarem os desastres resultantes de séculos de colonização europeia, os países da África continuam a receber ajuda econômica das grandes potências, não sendo justificável a migração clandestina. Então, não, né? Não existe nenhum tipo de auxílio ou ajuda econômica proveniente de países da Europa ou potências em geral. Então, a alternativa correta dessa questão é a alternativa B. Tá, continuando aqui na número 2. Então, essas duas questões que eu peguei eram da apostila de vocês. Essa primeira questão traz um texto que diz o seguinte: passava das 22 horas de 17 de setembro, quando Condé Caraon, de 18 anos, recebeu o sinal. Depois de 3 meses à espera e 2 tentativas frustradas, uma massa humana de centenas de imigrantes como ele correu montanha abaixo, saltou as valas escavadas na areia e se jogou sobre as grades que demarcavam a fronteira entre Nador, no Marrocos, e Melilla, enclave da Espanha no norte da África. Então, novamente, um tipo de migração proveniente da África em direção à Europa. Para combater o acesso ilegal ao continente europeu, a Espanha e outros países têm reforçado a repressão com a construção de barreiras em suas fronteiras. A partir da notícia, é correto afirmar que. Então, a partir da notícia ali, o que a gente pode afirmar? Que a intolerância aos imigrantes africanos é um sinal da inabilidade diplomática europeia, diferente do que ocorre, por exemplo, nas fronteiras sul-americanas. Não, na verdade, não existe uma inabilidade diplomática europeia, né? E muito menos uma grande habilidade diplomática aqui nas fronteiras sul-americanas. Existem problemas em relação à intolerância, tanto lá na Europa como aqui na América do Sul. Por isso está incorreta essa alternativa. B. Os imigrantes africanos fogem da fome, da miséria e das guerras civis, sujeitando-se ao risco da travessia e da permanência ilegal em território europeu. Então, sim, essas são as motivações principais. O continente africano é repleto de miséria, enfim, fome e guerras civis, principalmente por conta da atuação de alguns grupos fundamentalistas islâmicos que têm atuado em alguns países, como, por exemplo, na Somália. E eu vou mostrar para vocês alguns dos principais exemplos, né, alguns dos principais focos de emigração no continente africano já já, mas está correta essa questão. Então, B é a alternativa correta. E C, por que está incorreta? Os fluxos oriundos da África são motivados pela busca de formação escolar sólida, deficitária nas regiões de fronteira e incentivada pelos países europeus. Então, não é só por conta da questão de formação escolar, é por todas as outras questões que foram citadas na alternativa anterior, e os fluxos oriundos da África, eles não são incentivados, né, pelos países europeus, pelo contrário, existe uma política de austeridade, lembre-se dessa palavra, política de austeridade, de bastante rigor em relação à entrada de imigrantes. E justamente porque na Europa, em qualquer ponto que se entre, digamos, na Europa, existe um acordo de que dentro da Europa, do território europeu, os cidadãos europeus, eles podem circular de um país para outro. Então, principalmente por causa disso, os países eles precisam dessas políticas de austeridade para que a Europa não comece a. Porque, de maneira geral, os países da Europa não querem que a Europa seja habitada por imigrantes. Mas o que permitiria, né, que a Europa começasse a ser ocupada? Justamente o fato de que, entrando na Europa, adentrando a Europa, é muito fácil circular entre os países. Porque se a gente for pensar, a Europa é um continente do tamanho do Brasil, praticamente. Então, os países do continente europeu seriam como estados aqui no Brasil, né? E a circulação, ela é relativamente fácil, porque existe essa área Schengen. Então, vou mostrar para vocês aqui uma imagem.
da área Schengen, que é essa que está em azul, tanto o azul mais claro quanto o azul mais escuro, que seria um acordo entre os países para que exista livre circulação entre esses países. Vocês precisam saber, né, desse acordo, que ele existe. E recentemente, por uma questão mais de atualidades, existiu a saída de alguns países, enfim. Os países que estão em azul mais escuro são os países da área Schengen, que pertencem à União Europeia, que é aquele acordo entre os países europeus de livre circulação de pessoas, de terem a mesma moeda, que é o euro. Os países que estão em azul claro, eles não pertencem à União Europeia, não têm a mesma moeda, enfim, não estão submetidos às mesmas regras, mas eles participam da zona Schengen, então tem livre acesso, pelo menos, de pessoas. E os que estão em cinza são os países da União, são os países que não estão na União Europeia. Então, por exemplo, hoje a Inglaterra, o Reino Unido, né, e a Irlanda, ela não pertence mais à União Europeia, justamente por uma questão envolvendo também política, por causa das migrações. E ali no canto também tem, ó, România, Bulgária, enfim. Então, são países que não pertencem à zona Schengen e não estão mais dentro da União Europeia, correto? Então, é bom ter essa visão e entender um pouco, assim, do porquê deles querem ter essa política de austeridade, enfim, para proteger a Europa como um todo, né? Essa é a visão deles. Então, tá. As barreiras possuem caráter simbólico e temporário. Estou na alternativa D. Financiada pelo governo marroquino até a melhora concreta de seus índices de desenvolvimento humano. Não, não é absurdo. Não, não é financiado pelo governo marroquino, enfim. E não tem caráter simbólico e temporário. Muitas vezes as barreiras, elas têm um caráter concreto, assim mesmo, né? Elas são concretas, são muros. Enfim, e grátis. E o governo espanhol vê nas barreiras uma frente de investimentos no atual período de crise ao ampliar postos de trabalho nas áreas de fronteira. Não, apesar da ampliação nas áreas de trabalho, nas áreas de fronteira, por conta desse controle, desse maior rigor, eles não veem nisso o investimento no atual período de crise. E saibam que, aí, enfim, a Espanha enfrenta, sim, um período de crise. Mas essa alternativa está incorreta. Porque eles não veem, com essa ampliação de postos, um investimento. Eles não veem investimento nessa ampliação das áreas de trabalho nas fronteiras. Então, a B era a alternativa correta. Eu quero trazer para vocês, antes da gente prosseguir, quais são os principais focos de imigração, de saída de refugiados do continente africano, os países principais. Então, vou mostrar para vocês aqui, inclusive, essa é uma notícia, traz essa matéria que é de onde vêm os refugiados africanos, né? Os principais focos de imigração, de refugiados, enfim. E a gente pode começar, então, pela Eritreia. Eu vou falar brevemente, se vocês quiserem, podem ler aqui, acompanhando pela tela. Mas a maioria das motivações são questões políticas, de conflitos armados, enfim, guerras civis, fugindo de algum grupo terrorista. Então, vamos começar pela Eritreia. É um caso particular. A Eritreia é um país que fica ao norte aqui da África. Vou mostrar para vocês. Está aqui, ó. Ao norte não, né? Ela está mais ou menos no nordeste da África. Então, ela fica próxima ali ao Oriente Médio. Deixa eu ver o que está aqui. Ah, tá. Enfim, o principal motivo de emigração da Eritreia seria a fuga do exército, porque lá o serviço militar ele dura em volta de 18 meses, que é próximo do que acontece, por exemplo, aqui no Brasil, que é um ano, só que na prática ele é prorrogado indefinidamente. Então, as pessoas que têm que se alistar, né, que são obrigadas a se alistar para o exército, elas têm que permanecer ali dentro, e isso chega a ser ditatorial, né? Então, eles têm de fugir desse exército da Eritreia. Outro exemplo seria a Somália. A Somália, ela é considerada um estado falido. Eu vou mostrar onde é que ela fica no mapa, aqui para vocês. Deixa eu... Tá aqui, ó, Somália. Ela fica também aqui nessa ponta, quase uma península, né, africana, ao sul ali do Oriente Médio também, banhado pelo Oceano Índico. E aqui, a Somália, o principal motivo seria o grupo islâmico extremista Al-Shabaab, desculpa. Enfim, a Somália é considerada um estado falido que não tem governo central há 20 anos. Então, 14% da população vive no exílio, e dentro do país a população vive aterrorizada por esse grupo extremista que eu citei, né? Que seria um grupo islâmico, que é o Al-Shabaab. Lembrando que os grupos terroristas, os grupos fundamentalistas, islâmicos, muçulmanos, enfim, eles não estão localizados apenas no Oriente Médio, também estão na África, porque a África é um país que
Mais ao sul, tem uma influência de uma religião um pouco mais cristã, e acima, digamos, do deserto do Saara, uma África saariana, né, que eles dizem que seria essa África mais ao norte, ela tem bastante influência das religiões muçulmanas e islâmicas. Então, se vocês forem ver aqui nessa imagem mesmo, as pessoas estão com vestimentas típicas, né, da cultura islâmica. Então, a África é um país que a África é um continente com países muito islâmicos também, e normalmente as pessoas não sabem disso, né? Então, é um dado importante. Tem cerca de 7 mil refugiados da Somália que cruzaram o Mediterrâneo só no primeiro semestre de 2015. Tá. Outro país é a Nigéria. A Nigéria, então, fica aqui, ó, banhada pelo Oceano Atlântico. Principal questão da Nigéria é principalmente o grupo terrorista Boko Haram. Normalmente é noticiado, às vezes, ataques, digamos, e alguns eventos, né, envolvendo esse grupo terrorista. Enfim, e a população do norte da Nigéria tem provocado uma catástrofe, a migração proveniente, né, do norte da Nigéria tem provocado uma catástrofe humanitária. Além disso, segundo a Anistia Internacional, a situação da Líbia também obriga os nigerianos que haviam encontrado emprego e proteção no país a fugir mais uma vez. Tem cerca de 8 mil nigerianos que chegaram à Itália no primeiro semestre de 2015. Então, um outro foco de imigração proveniente do continente africano. Gente, se eu falei país África em algum momento, me perdoem. Nossa, isso é um absurdo, tá? Às vezes dá uma confusão na minha mente, mas lembrando que a África é um continente, esse, todos esses países eu estou citando países que estão dentro do continente africano, tá? Outro país seria a Gâmbia. Então, a Gâmbia é extremamente pequena, tanto que mal dá para ver aqui no mapa, parece que não foi pintada. Mas tá aqui, ó. Vocês conseguiram ver? Enfim, tem apenas 1,8 milhão de habitantes, apenas. Relativamente apenas, né? Porque pro tamanho dela é bastante. A Gâmbia é um dos menores países da África, ainda assim tem 4 mil pessoas que pediram asilo na Europa, só no primeiro semestre de 2015, tá? A atual situação se assemelha à da Eritreia, que era aquele primeiro caso referente ao exército. Há mais de 20 anos o governo impõe um regime de opressão, e mais da metade dos gambianos vive abaixo da linha de pobreza e cerca de 60% da população é analfabeta. Então, realmente, é um país com muitos problemas socioeconômicos e de desenvolvimento humano. O último caso trazido aqui é o do Sudão. Então, o governo do Sudão ele está em uma longa guerra contra grupos rebeldes, uma guerra quase civil. Só na província de Darfur, que seria um estado dentro do país Sudão, tem mais de 300 mil pessoas que já morreram. Enfim, os ataques contra a população civil e as perseguições às minorias étnicas obrigam os sudaneses a fugir. Eu esqueci de mostrar, né, no mapa onde está, também aqui, também ao norte da África. E o país também acolhe refugiados de outras regiões. Cerca de 167 mil pessoas da Eritreia, da Etiópia, do Chad e do Congo se unem aos milhões de deslocados internos do Sudão. Beleza, então esses são alguns dos exemplos de países africanos que são focos emigratórios, foco da saída de migrantes, né? Então, de onde vêm os refugiados, que atravessam o mar Mediterrâneo, que é um epicentro atualmente de refugiados, né? Entre ali a África e a Europa, justamente por estar entre a África e a Europa. Beleza, então voltando aqui ao material, a gente pode ir para essa questão de número 3 da UniOeste. Gente, já sabem, né? Qualquer coisa, mandem no chat. Tô de olho, tá bom? UniOeste. Sobre o fenômeno migratório, leia as afirmativas abaixo. 1. Então, é para a gente escolher a alternativa lá embaixo que tem apenas afirmações corretas, ok? Então, eu já vou colocando um verdadeiro ou falso ao longo da leitura. Item 1. Os movimentos migratórios podem ser espontâneos ou forçados. Um exemplo deste último tipo de migração é a dos refugiados de guerra. É verdadeiro, tá correto. Então, só por esse item 1 estar correto, a gente já teria a alternativa correta, certo? Que seria a alternativa A, porque é a única que tem o item 1. Mas, enfim, existem realmente esses dois tipos de movimento migratório, tem o espontâneo e o forçado. O espontâneo é eu, por vontade própria, querer ir para algum lugar trabalhar ou ter melhores oportunidades de vida. Não por uma questão de problema socioeconômico no meu país, mas por uma questão pessoal. Então, tem os fluxos migratórios espontâneos e tem os fluxos migratórios forçados.
Tá certo, o Gabriel acabou de falar que na E tem a 1 também, eu não tinha visto. Mas é a A que tá certo, beleza. A A é a alternativa correta, mas eu não tinha visto que na E tem um e tem um também. Então não daria já pra assinalar a correta. Mas eu dei um spoiler, então, de que a correta é a A, tá? Enfim, continuando. A 1 é verdadeira. 2. Pode-se chamar de refugiados ambientais aos migrantes que deixam lugares por problemas ambientais, que dificultam as condições de vida, como a seca, a desertificação, enchentes, etc. Sim, existem os refugiados ambientais, normalmente saindo de países com vegetação desértica, com problemas decorrentes da vegetação local. Aqui internamente no Brasil, por exemplo, a gente pode dizer que existiu numa época, num período histórico, uma migração grande de pessoas vindo do sertão nordestino para as grandes cidades no Sudeste. Então, essa migração ela era um tipo de migração ambiental, porque as pessoas deixavam o lugar por problemas ambientais que dificultavam as condições de vida, como, por exemplo, a seca, a desertificação e as enchentes. Tá, então a 2 está verdadeira, e agora sim, com a 1 e a 2 verdadeira, dá para ver que o item correto é a alternativa A, beleza? E agora 3. Se a alternativa A é a correta, o 3 também está correto, né? Então, ela diz que o fator trabalho é uma das razões centrais para os movimentos migratórios, de maneira geral. É motivo, por exemplo, para a imigração de brasileiros para os Estados Unidos, justamente como eu tinha comentado. Esse tipo de imigração, que a gente vai, por exemplo, saída de brasileiros daqui para ir para os Estados Unidos em busca de trabalho, melhores oportunidades, é uma migração não forçada, é uma migração mais espontânea. E se a gente for ver naquele mapa de movimentos e fluxos migratórios atuais, a gente vê que o principal foco das migrações de brasileiros, né, das emigrações de brasileiros é justamente os Estados Unidos da América, né, que está ali como América anglo-saxônica. Então tá correto também. Os outros itens estão incorretos. Então a 4 está incorreta porque ela diz que a Europa foi um importante foco de imigração a partir do século XV e até aproximadamente a metade do século XX. Então, a partir do século XV, ela não foi um foco de imigração. Se a gente voltar na história, eu sei que vocês não têm disciplina de história, só que eu já vou, então, meio que dar uma explicada, porque a partir do século XV, que começam as grandes navegações, começam também aquele movimento colonialista de se buscar matéria-prima, enfim, de se colonizar países americanos e africanos. Então, existiu um grande fluxo de emigração saindo da Europa, não por questões socioeconômicas ou de fuga. Não foram migrações forçadas, foram migrações espontâneas, por um sentido colonialista mesmo. Então, foi um foco de emigração, pelo menos a partir do século XV. E metade do século XX. Enfim, então é um foco de emigração. Outras coisas que são erradas aqui é que ele diz que eles buscavam boas condições de vida nas cidades europeias. No século XX, recebendo imigrantes das colônias, e as colônias. Peraí, que eu acho que eu li alguma coisa errada. Tá. A Europa foi um importante foco de imigração a partir do século XV até aproximadamente metade do século XX, tá? Isso eu já expliquei. Recebendo imigrantes das colônias e ex-colônias, que buscavam as boas condições de vida nas cidades europeias. Atualmente, este continente transformou-se em área de emigração, com pessoas que se dirigem em busca de novas oportunidades em outros continentes. Então, é o contrário. Atualmente, é um foco de imigração. Então, as pessoas vão até a Europa, né? E não saem dela em busca de melhores oportunidades fora. É o contrário do que está sendo dito. A 5 está errada porque ela diz que o Brasil, no século XIX, foi área de atração de imigrantes que buscavam novas oportunidades, sendo o maior grupo o de origem latino-americana. Na verdade, não. Então, no século XIX, que quando eu falo século XIX, estou falando lá por volta de 1800 a 1900, ele foi área de atração de imigrantes, mas não de origem latino-americana, e sim de origem europeia, que vinham aqui justamente num sentido colonialista. Então, não tem esse movimento de grupos de origem latino-americana ainda, porque atualmente se tem um movimento de origem latino-americana, principalmente vindo da Venezuela, fugindo do regime político que eles têm. Então, atualmente isso é uma realidade, mas no século XVIII não. Então, a alternativa correta seria a alternativa A, que seriam os itens 1, 2 e 3. Ok? Agora a gente parte para essas questões do Enem. Esse aqui mais recente é o Enem 2018. Vou ler aí com vocês. Em Beirute, no Líbano, quando perguntado sobre onde se encontram os refugiados sírios, a resposta do homem é imediata: em todos os lugares e em lugar nenhum.
Andando ao acaso, não é raro ver sobre o prédio ou num canto da calçada, ao abrigo do vento, uma família refugiada em volta de uma refeição frugal posta sobre jornais, como se fossem guardanapos. Também se vê de vez em quando uma tenda com a sigla Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, erguida em um dos raros terrenos vagos da capital. Tá, o cenário descrito aponta para uma crise humanitária, que é explicada pelo processo de, então ele cita refugiados sírios. Qual que é a crise humanitária? É a crise humanitária da migração, né, de sírios fugindo de uma guerra política. A principal motivação é essa. Então vamos ver onde está melhor contemplado em qual alternativa, né? Ele diz que é explicada pelo processo de migração massiva de pessoas atingidas por catástrofe natural. Não, os refugiados sírios, eles fogem da Síria por conta de uma guerra política civil que vem acontecendo lá, que é também intercalada a grupos, manifestações terroristas, desculpa. Então, existe uma guerra civil e também existem grupos terroristas ocupando a Síria. Não é por catástrofe natural, apesar de existirem países com catástrofes naturais que também são focos emigratórios. São locais de saída de refugiados, né? Mas no caso da Síria, não. Tá. B. Hibridização cultural de grupos caracterizados por homogeneidade social. Então, a motivação aqui dessa alternativa seria a hibridização, que seria a mistura cultural de grupos caracterizados por uma mesma sociedade, por uma homogeneidade social, uma sociedade meio homogênea, meio parecida. Não tem nada a ver. C. Desmobilização voluntária de militantes cooptados por seitas extremistas. Apesar de ele citar seitas extremistas aqui, está incorreto, porque não é uma desmobilização voluntária de militantes, é uma fuga de população civil. D. Peregrinação religiosa de fiéis orientados por lideranças fundamentalistas. Então, não é uma peregrinação religiosa, porque normalmente uma peregrinação religiosa, ela é voluntária, né? Ela é arbitrária, então a pessoa ela vai porque quer e não porque ela precisa. E também não é por uma questão de religião, e sim por uma questão política, apesar de existirem focos de atuação de grupos terroristas, enfim. Então, a alternativa correta é a E, que é a desterritorialização forçada de populações afetadas por conflitos armados. Então, as pessoas estão fugindo desses conflitos armados, estão desterritorializando a própria terra, o próprio país, no caso. Essa seria a alternativa correta. Próxima questão. As migrações transnacionais, essa do Enem também, de 2011. Então tá, as migrações transnacionais intensificadas e generalizadas nas últimas décadas do século XX expressam aspectos particularmente importantes da problemática racial, visto como dilema também mundial. Deslocam-se indivíduos, famílias e coletividades para lugares próximos e distantes, envolvendo mudanças mais ou menos drásticas nas condições de vida e trabalho, em padrões e valores socioculturais. Deslocam-se para sociedades semelhantes ou radicalmente distintas, algumas vezes compreendendo culturas ou mesmo civilizações totalmente diversas. A mobilidade populacional da segunda metade do século XX teve um papel importante na formação social e econômica de diversos estados nacionais. Uma razão para os movimentos migratórios nas últimas décadas e para uma política migratória atual dos países desenvolvidos são. Então, antes de continuar, só lembrando que os movimentos migratórios atualmente, a principal motivação é por questões políticas e de refúgio mesmo, e que a atual política migratória dos países desenvolvidos é a política de austeridade, então seria de não receptividade aos migrantes, aos refugiados, certo? A grande maioria não é receptiva, apesar de existirem esforços feitos pela Organização das Nações Unidas para que se recebam esses imigrantes, para que se cuide deles em terras que não são a sua, né? Enfim. Então, vamos tentar achar a alternativa que melhor contempla isso que eu expliquei. Lembrando que a primeira parte é sobre a razão dos movimentos e a segunda é qual é a política migratória atualmente adotada. Então, A diz que é a busca de oportunidades de trabalho, o principal motivo, e que a política é o aumento de barreiras contra a imigração. É essa mesmo. Então, tá, um dos principais motivadores é a busca por oportunidade de trabalho, pessoas que vivem em condições de extrema pobreza e saem em direção a melhores oportunidades. E a política é o aumento das barreiras. A B está errada porque não é a necessidade de qualificação profissional e simplesmente a necessidade de se ter uma
uma profissão, não de qualificação. E ele diz também que existe uma abertura das fronteiras, é o contrário. C. O desenvolvimento de projetos de pesquisa não precisa nem continuar, né? Essa não é a principal motivação. Se fosse, a gente estaria vivendo no mundo ideal. E ele fala que é o acautelamento dos bens dos migrantes. Também não existe isso. D. Expansão da fronteira agrícola, tipo, meio que nada a ver com o que está sendo dito aqui. E a expulsão dos imigrantes qualificados. Então, não, né? Expansão da fronteira agrícola aqui no Brasil não tem nada a ver com isso. E a fuga decorrente de conflitos políticos poderia ser, certo? É uma grande motivação atual. Porém, a explicação da política migratória atual que ele traz seria o fortalecimento das políticas sociais. É o contrário, né? Então, seria a política de austeridade, que não leva em consideração políticas sociais, que seria de inclusão, de receptividade. Então, a alternativa correta seria a alternativa A. Finalizadas essas questões do Enem, tem questões agora da UFSC. Então, lembrando que o UFSC sempre é somatório, né? Uma falsa questão de verdadeiro ou falso. E eu trouxe duas. Elas são bem recentes. Essa daqui, se eu não me engano, é de 2015, essa primeira. E essa daqui de 2017. Ok? Deixa eu ver se eu tinha alguma imagem que eu não comentei. Ah, tá. Isso aqui no final eu falo. Sunshine, já falei. Tá, beleza. Então, a questão da UFSC, que na prova de 2015 foi a questão de número 5. Traz um texto primeiro que fala sobre a Argélia. A Argélia tem equipe francesa. A Copa do Mundo no Brasil terá ao todo 85 jogadores defendendo países onde não nasceram. Só a Argélia é responsável por levar 18 jogadores nascidos em outro país. A França, país que mais cedeu atletas a outras seleções com 9 jogadores que se naturalizaram na Costa do Marfim, na Argentina, em Camarões e em Gana. A naturalização é um caso antigo do futebol. O maior jogador da história de Portugal, que foi o Eusébio, nasceu em Moçambique. O caso dos argelinos é ligado à história do país. A maioria dos atletas nascidos na França é formado por filhos de argelinos que fugiram do país por causa de guerras e conflitos internos. Segundo o presidente da Associação Brasileira de Antropologia, embora a França tenha uma política de integração, na prática, os laços com as origens étnicas dos argelinos são mantidos. Esses imigrantes moram nos subúrbios e continuam com práticas religiosas, língua e costumes da Argélia. Então, a França é um grande foco de migração dos argelinos. Correto? Então, sobre os movimentos migratórios e integração, é correto afirmar que 1. A diversidade populacional em vários países europeus, obtida através de múltiplas migrações, proporcionou o fim da xenofobia e de movimentos racistas. Não, pelo contrário, está tendo uma grande incidência de movimentos xenofóbicos e racistas, principalmente por conta do aumento desses movimentos migratórios, por conta de refugiados, enfim, provenientes da África, do Oriente Médio. Então, a 1 está incorreta, não existe uma diminuição ou um fim da xenofobia e dos movimentos racistas, e sim uma reincidência. 2. A ocupação israelense em áreas destinadas pela ONU para a formação do Estado palestino foi bem recebida pelos palestinos, uma vez que estabeleceu a possibilidade de um acordo de paz entre ambos. Essa alternativa é completamente incorreta. O que não existe lá é paz, é diplomacia, enfim. Não existe consenso ainda ou paz declarada entre os povos que estão ali na Palestina. Eu sei que essa é uma questão bastante geopolítica, precisaria de uma grande explicação também sobre história, mas eu quero fazer uma breve explicação sobre a questão da Palestina. Então, eu trouxe essa imagem para vocês verem que a Palestina, que é essa região aqui, fica bem ao leste do Mar Mediterrâneo, então é como se ela estivesse entre a África e a Europa. E a Palestina, que na época, enfim, né, ela tem uma formação histórica, ela tem uma importância religiosa, porque ela abriga a cidade de Jerusalém, se vocês estiverem vendo aqui no mapa. Enfim, né, nas histórias bíblicas, eles citam Palestina e Jerusalém. Então, assim era a formação da Palestina, que está aqui em verde. Em verde não, em laranja. Jesus.
E agora é como a Palestina está dividida, porque existiu um plano de divisão aprovado pela ONU, pela uma Assembleia Geral, lá em 1947. Então, o que eles fizeram foi destinar uma parte da Palestina para a ocupação israelense, porque os judeus, né, o povo de Israel, eles estavam espalhados pelo mundo após eles terem sido perseguidos por anos, enfim. Então, essa exposição dessa terra dentro da Palestina, ela foi feita mais como um acordo, né, assinado em Assembleia Geral da ONU, realmente para devolver e meio que criar um país para este povo. Só que esse país ele está dentro da Palestina, que já estava sendo ocupada por povos islâmicos. Então, existem muitos conflitos dentro da Palestina, justamente por essa motivação religiosa e por essas diferenças religiosas e também culturais. Então, o que está aqui em amarelo seria o Estado árabe, o Estado majoritariamente islâmico, e em verde seria o Estado judeu, e aqui em roxo seria o Distrito de Jerusalém, bem no meio de um Estado árabe. Então, essa divisão ela é meio problemática. Então, tenham consciência um pouco dessa formatação atual da Palestina e saibam que aqui é um foco de atuação de grupos terroristas, nas fronteiras, né, entre essas áreas culturalmente opostas, que seriam as áreas do Estado judeu e do Estado árabe. Enfim, a questão da Palestina ela é bem delicada e ela precisaria de uma explicação um pouco mais detalhada. Mas qualquer coisa vocês podem me perguntar. E a 2 está incorreta. 4. Entre os fatores que favorecem o crescimento urbano da China, pode-se citar a imensa quantidade de trabalhadores no país. Muitos ex-trabalhadores rurais que se estabeleceram nas cidades ganhando baixos salários. Está correto. Então, realmente houve esse movimento migratório interno à China. Então, foi um êxodo rural, praticamente, né? De ex-trabalhadores rurais que se estabeleceram agora nas grandes cidades. Lembrando que a China, ela atualmente é uma grande potência, né? Ela é um grande polo industrial. E esse polo industrial, esse centro industrial, ele se localiza mais ali no litoral da China, que fica mais ao leste. Então, as pessoas elas saíram das grandes plantações de arroz, digamos, que tinham, e foram para as cidades para trabalhar nesses centros industriais, porém, ganhando salários baixíssimos. Lembrando que o regime da China é um regime ainda socialista, enfim, tem várias questões envolvendo a China também, mas saibam que essa alternativa está correta. Houve um fluxo migratório interno da China, que foi no sentido do êxodo rural, saindo das áreas rurais e indo para as cidades para ganhar baixos salários. 8. O processo pacífico de descolonização da Argélia permitiu uma maior integração entre os franceses e os argelinos que migraram para a Europa. Não, não existe migração, existe inclusive é, um grande sentimento de xenofobia pelos nativos, né? Enfim, todos esses conflitos racistas. 16. O processo de nacionalização promovido na era Vargas teve como uma de suas ações o fechamento de diversas escolas de língua alemã nas regiões coloniais do sul do Brasil. Essa alternativa está correta. Então, na era Vargas, houve sim um processo de nacionalização, é o carro-chefe, né, tipo, da era Vargas, do governo do Getúlio Vargas, seria essa promoção da nacionalização, enfim, da valorização do Brasil, do brasileiro. Então, como consequência disso, houve um fechamento de diversas escolas de língua alemã, sim. Principalmente aqui no sul, onde a gente vive, que tinha várias colônias, digamos, cidades alemãs, né? Cidades de colonização alemã. Então, eu lembro que uma vez para a escola eu tinha ouvido uns relatos de pessoas que viveram, né, nessa época de nacionalização promovida pela Era Vargas e que, de fato, era proibido, digamos, falar alemão e existia uma forte repressão do governo nesse sentido. Então, as alternativas corretas é a 16 e a 4, totalizando 20. E na questão 20, agora, vamos para a somatória da questão 20. Ele fala sobre os Jogos Olímpicos de Tóquio. Tá. O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, Acnur, que tinha sido citado em umas questões anteriormente, está em contato com o Comitê Olímpico Internacional para que os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020, que eram para estar acontecendo agora, inclusive, não foi possível, né? Foi transferido, contém uma equipe de refugiados. A edição do Rio de Janeiro foi a primeira a ter uma delegação de refugiados entre os competidores. Então, eles meio que abraçaram, né, as pessoas que estão despatriadas, digamos,
não estão conseguindo treinar nem representar seus países. E, enfim, era para acontecer agora nesses Jogos Olímpicos, mas a gente teve que adiá-los, né? Por causa da pandemia do coronavírus. Então tá, sobre o mundo contemporâneo, é correto afirmar que a Turquia, que faz parte da União Europeia, pode ser considerado um país altamente industrializado, tendo sido esse um dos requisitos para sua entrada no bloco. Essa alternativa está completamente incorreta, a Turquia não faz parte do bloco da União Europeia, tá? Ela fica bem próxima ali à Síria. E se vocês lembrarem, naquela imagem que eu mostrei da zona Schengen, ela não estava nem incluída entre os países em azul, claro ou escuro. Ela estava em cinza, assim, ela não fazia parte, tá? Mas ela reivindica a participação. Então, existe uma questão que é a tentativa de integrar a Turquia como parte da União Europeia. Mas está incorreto. 2. As adversidades impostas pelas condições edafoclimáticas, então referentes ao clima e vegetação, causam a intensa imigração de etíopes. Então, não, como se vocês lembrarem, eu citei, né, que a principal causa de imigração de etíopes são conflitos armados internos. Então, não são por causas edafoclimáticas, apesar de existirem alguns países da África que realmente teriam na motivação principal o clima e a vegetação desértica. Tá. 4. A possível saída da Grã-Bretanha da União Europeia. Isso aqui a gente tá falando no passado, né? Porque na época ainda não tinha sido aprovada, mas hoje já a Grã-Bretanha está fora. Terá como ponto positivo a facilitação da entrada de imigrantes em seu território, sobretudo refugiados africanos. Então, não. Ainda não tinha sido efetivada, né, a saída da Grã-Bretanha, que seria o Reino Unido, Inglaterra, mas hoje ela já não faz mais parte da União Europeia. E não é um ponto positivo a facilitação da entrada de imigrantes. Inclusive, eles saíram também por conta da entrada de imigrantes, para não mais fazer parte da zona Schengen e também para que não existisse tantas facilidades em relação à entrada de imigrantes, já que a livre circulação na Europa e nos países que compõem a União Europeia é mais fácil. Então, essa está errada. 8. A Lei Brasileira de Refúgio criou o Comitê Nacional para os Refugiados, um órgão interministerial presidido pelo Ministério da Justiça, que lida principalmente com a formulação de políticas para refugiados no país. Essa alternativa está correta. Então, existe uma Lei Brasileira de Refúgio e ela criou o Comitê Nacional para os Refugiados aqui no Brasil. Ok? Saibam disso. 16. Todos os imigrantes são considerados refugiados, uma vez que o motivo de seus deslocamentos é o mesmo, ou seja, violação dos direitos humanos. Não, lembrando que existe aquela classificação, né, de movimentos migratórios forçados ou espontâneos. Então, nem todos os imigrantes são considerados refugiados, e os refugiados, eles são incluídos dentro das migrações forçadas, né, por suas diversas motivações. Então, a 16 está incorreta, e a 32, por último, diz que, como resultado de graves conflitos, como o que ocorre na Síria, milhares de pessoas têm fugido de seu país em busca de um lugar seguro para viver. No momento, o Mar Mediterrâneo é o cenário em que se desenrolam as cenas mais dramáticas dessa crise humanitária, considerada uma das piores desde a Segunda Guerra Mundial. Está muito correta essa alternativa. O Mar Mediterrâneo realmente é o epicentro ali de movimentos migratórios atuais, né, que seria esse deslocamento de refugiados provenientes da África e também do Oriente Médio em direção à Europa, países de estilo de vida mais ocidental, digamos assim, né? Enfim, mais desenvolvidos. Então, a somatória correta para questão 20 da UFSC é 40, seria a alternativa 8 e 32. E aqui, por último, eu só quero trazer essa imagem que fala sobre os sírios em países vizinhos da Europa. Então, como a 32 estava afirmando ali, né, a Síria é um grave conflito atual e tem milhares de pessoas fugindo, né, do país em busca de um lugar seguro para viver. E aqui estariam os 15 principais países europeus com maior número de solicitação de refúgio para cidadãos sírios. Então, seria aqui, ó, principalmente a Alemanha, Suécia, Sérvia, Áustria, Hungria. E também tem outros países que receberiam refugiados sírios, né, que seriam os países vizinhos, principalmente a Turquia, que fica aqui ao norte da Síria, o Iraque, ao leste, o Líbano, a oeste, fica ali bem em contato com o mar Mediterrâneo, e a Jordânia. Então, teriam esses países vizinhos, que seriam os maiores focos de refugiados sírios, e também teriam os países europeus, principalmente Alemanha e Suécia. Era isso, gente.
Vocês têm alguma dúvida? Senão a gente já pode finalizar. Qualquer sugestão também, se vocês acharam que eu falei demais, se as imagens ficaram um pouco ruins, não sei. Qualquer sugestão, qualquer dúvida, podem mandar, tá bom? Que bom. Beleza, então tá, gente. Boa noite, bom final de semana para vocês. Até a próxima. Obrigada por terem ficado aqui, tá? Terem resistido até a última aula da semana. Beijo. Vejo vocês sexta que vem, tá?